Pegue sua rede porque vai começar mais um episódio do podcast Uma Ciência na Rede. Oi pessoal, aqui quem fala é a Dani Lira, mestrando em Ciências Sociais na Unesp Marília. E hoje, junto com a Maria e a Paola, também integrantes do podcast Uma Ciência na Rede, e com os nossos convidados Milena, Paola e Jorge, vamos bater um papo sobre etnomatemática e afroetnomatemática. Ficou curioso? Então vem com a gente para entender mais sobre o tema. Oi pessoal, eu sou a Maria, estudante de Ciências Sociais na Unesp de Marília. Para o início da conversa, temos que apresentar os nossos convidados, né? Então, Paola e Milena, de onde vocês são? Conta um pouquinho sobre vocês. Oi, meu nome é Milena, eu fui estudante do Instituto Federal do Mato Grosso do Sul e estou aqui da cidade de Três Lagoas. Olá, eu sou a Paola, eu sou estudante do Análise e Desenvolvimento do IFMS também e sou formada em Técnico Informática. Trabalho com o projeto Mancala, como TCC, desde que fiz o projeto com a Milena. E você, João, o único homem, na verdade, hoje no nosso podcast, e o mais falante, né, gente? A gente já percebeu antes de começar a gravação. De onde você é, conta um pouco aí sobre a sua trajetória, a sua formação. Bom, olá, né? Gostaria de agradecer aí o convite feito. Meu nome é Jorge Costa, sou morador aqui da Zona Super de Sampa, Jardingá, aqui na região de Santo Amaro, Capão Redondo aqui. Então, eu sou formado, sou bacharel em Ciência e Tecnologia, sou engenheiro de materiais, ambos pela Universidade Federal do ABC. Sou mestre em Tecnologia Nuclear e Materiais pelo Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares na USP, na Universidade de São Paulo. E atualmente sou doutorando em Nanociências e Materiais Avançados também na Universidade Federal do ABC. Hoje os nossos convidados são muito chiques, eu amei, viu? A Paola agora tem uma pergunta para você. Oi, gente, eu sou a Paola, aluna do terceiro ano do ensino médio da Escola Baltazar. E primeiramente eu queria agradecer a presença de vocês hoje aqui. Primeira pergunta que eu tenho para fazer para vocês, e acho importante para situar nossos ouvintes, é o que é etnomatemática e afroetnomatemática. Quais são as semelhanças e as diferenças? Como elas dialogam? Então, a etnomatemática, ela é o estudo da cultura dentro da matemática. Resumidamente, seria isso. Bom, como a Milena citou, a etnomatemática, a gente pode dizer que ela foi disseminada assim, mundialmente ali pela década de 70, né, com o Biratan de Ambrosio. Então, ele dividiu, né, não é que ele dividiu, ele usou a composição da palavra etnomatemática em tica, né, matema e et. O que significa isso? Né? Então, tica vem de maneiras, técnicas e habilidades. Matema, de explicar, entender, lidar e conviver. E etno são contextos naturais socioeconômicos da realidade. Então, a etnomatemática ela vem numa dinâmica de questionamentos sobre o que a matemática representa e o que ela incorpora das culturas. Bom, essa é a primeira explanação nossa. O que é a afromatemática? Né? A gente pode discutir que quando a gente está falando de afroetnomatemática, que é vamos dizer assim, que é um termo que surgiu aproximadamente pelas décadas de 90, né? Ela vem no sentido de questionar alguns conceitos, né? Então a gente precisa refletir, quando a gente está falando de etnomatemática, a gente está falando muito de movimento panafricanista, né? O que isso significa? Significa que ciência
religião e filosofia, elas são indissociáveis, né? Então, tanto a etnomatemática quanto a afromatemática, ambos parecem ser semelhantes, mas eles são diferentes. Eles têm intencionalidades diferentes, né? A etnomatemática ela vem muito no campo da filosofia ocidental, né? Enquanto a afromatemática não, né? Então, essa é a grande diferença, né? Quais são as bases, vamos dizer assim, epistemológicas, assim, que a gente vem discutir a matemática? A etnomatemática, pelo que a gente estudou no projeto, a etno quer dizer etnia e a matemática é da própria matemática. E aí a gente prega muito que a etnomatemática no nosso projeto dá sentido porque ela quer dizer o seguinte, que todas as etnias podem produzir uma forma de ensinar a matemática, do qual o próprio indivíduo, pode ter uma afinidade maior e com isso conseguir aprender de uma forma que, tipo, não vai julgar a criatura porque, vamos dizer assim, não deu certo. Igual hoje em dia a gente tem dentro de sala de aula, sabe? Que, tipo, você tá péssima em matemática. Mas porque, por exemplo, já ouvi muita gente falar assim, porque você é burro. E não é, entendeu? Então é falta, às vezes, de afinidade com o método que o professor está utilizando dentro de sala de aula. Justamente por ele não reconhecer o método europeizado que a gente tem. Então é isso, mais ou menos, o que a etnomatemática traz pra gente dentro de um projeto, por exemplo. Acho bem interessante esse debate aqui. Ambos debates, né, da etno e da afroetnomatemática, que acho que o que elas têm em comum, e vocês me corrijam se eu estiver errada, né, porque eu sou de humanas, viu, pessoal? Que elas questionam os métodos tradicionais e essa manutenção do conhecimento pautado só no Ocidente, né? Então é muito importante trazer essas perspectivas e a gente dialogar sobre isso, porque imagino que ainda seja algo invisibilizado nas escolas e nas universidades. Uma questão que a gente colocou no nosso projeto, que a gente falava muito sobre isso, que era uma questão que o nosso projeto quebrava tabu. Muitas crianças têm muita dificuldade em matemática. Então, tipo assim, quando a gente coloca um jogo dentro da matemática, as pessoas já ficam meio que espantadas. Nossa, mas um jogo? E é um jogo que não é um jogo chato, vamos dizer assim, porque tem muitos jogos na matemática que mesmo assim não chamam a atenção das crianças. E o nosso projeto, ele chamava a atenção e quebrava esse tabu que a gente não vai conseguir ensinar história, e vai ensinar cultura dentro da matemática. Muito interessante isso, né, Milena? Gente, esse debate, porque está muito relacionado, né, a como que, me corrija também se estiver errada, mas está muito relacionado à forma com que os saberes africanos são passados, né? Eles dialogam a filosofia, a arte, história, matemática, aprende-se tudo de uma forma junta, não aprende-se de uma forma fragmentada, né, europeizada. E eu acho que é isso que vocês têm que estar trazendo. Inclusive, eu ia perguntar agora para vocês, né, Milena e Paola, vocês desenvolveram, por meio do projeto de extensão Malungos de Zumbi e Dandara, no Instituto Federal de Mato Grosso do Sul, no campus de Três Lagoas, o projeto Mancala, né? Como que vocês poderiam dizer como vocês poderiam dizer o que é a Mancala, a sua origem e como funciona esse jogo, o que ele tem a ver com a etnomatemática? Vocês poderiam explicar, assim, dar uma resumida sobre o projeto pra gente? Então, o Mancala, como eu já falei anteriormente, ele é um jogo matemático e a sua origem é a origem africana. Existem duas teorias, né, que eles contam, que ela tem origem na África ou na Índia. Eu não estou enganada. Você me corrige, Paola. E Vou complementar um pouquinho enquanto a Milena respira, né, só para ajudar as nossas colegas aqui na discussão. Né? Quando a gente estava falando do Mancala, ele deriva da palavra árabe Nagala, cujo significado é mover, e a descrição dada à família composta por mais de 200 jogos de tabuleiros
que simulam a semeadura. Mancala é um dos nomes, né? Então, a gente é uma família de mais de 200 jogos. Então, Milena, cumprimenta com a gente aqui, compartilha um pouquinho. Certo. Como ele falou, né, a Mancala, na verdade, é uma família de jogos, então a gente trabalhava com Mancala de 2 linhas, né, e a Paula vai estar explicando melhor. Era um tabuleiro, né, retangular, com 2 linhas, com cavidades e as sementes. Aí essa parte acho que fica melhor para a Paula explicar, que ela vai explicar melhor como é que era o jogo. Milena, só uma coisa que eu queria perguntar. Durante esse projeto, né, vocês fizeram oficinas para produzir os tabuleiros, né, de Mancala. Você notou alguma... Sabe, as crianças, elas melhoraram o seu... como posso dizer? O seu aprendizado, né, em matemática? Sim, a gente foi muito perceptiva, assim, a gente conseguiu observar, por conta do jogo, como o rapaz falou, ele lembra a semeadura, então as crianças elas conseguiam contar, adicionar, subtrair. A gente até exercícios para eles, como subtração, divisão, adição, multiplicação a partir do jogo. Até porque no nosso projeto a gente tinha mesmo que comprovar que as crianças estavam conseguindo aprender não só a história, né, do jogo, da origem, como veio parar no Brasil, mas também aprender a matemática em si. E Paola, como que funciona esse jogo Mancala? Então, só para complementar um pouquinho sobre a questão de quebrar o tabu, Maria, a gente quebrou o tabu porque o jogo não ensina só a matemática de um jeito diferente. Ela ensina também a reconstruir uma visão em que a criança, né, ela cresce já aprendendo esses tabus. Então, o preconceito de que você tem que aceitar. E aí o jogo vem muito para mostrar que, na verdade, você não tem que aceitar, não. Você tem que virar protagonista da sua história. Tanto que no nosso projeto a gente sempre frisou bastante isso. E aí, bom, o jogo, o Mancala, igual o pessoal falou aí, ele é um jogo de tabuleiro, de 2 linhas. No caso, a gente trabalhou com o Oari, né? Que é assim que fala. Eu sou péssima para falar os nomes certinhos, tá, gente? Então me corrijam se eu estiver errado aí. Ele é o tabuleiro de 2 linhas, que tem 6 concavidades bem pequenininhas, onde vai sementinhas, e 2 concavidades maiores, que são os oásis. É onde são as peças capturadas, que vão ficar ali armazenadas, né? As regras dele é um pouquinho complicada, mas quando a pessoa entende, ela vai tranquilamente jogando. Fora que todo mundo tinha um certo preconceito com o jogo quando a gente apresentava, porque é um jogo que realmente prende atenção e a pessoa aprende matemática brincando, sorrindo, que é uma coisa que ninguém acreditava. E a partir dos workshops, as pessoas conheceram um pouco da história, que era o maior problema na matemática, é você não saber o para que você vai usar tal coisa, ou de onde vem tal coisa. E a etnomatemática e o Mancala traz isso. Da onde surgiu, do porquê ele é importante, e é o que faz com que as pessoas criem uma afinidade e comecem a jogar com mais sentido. E aí é onde elas aprendem, brincando, sorrindo. Foi o diferencial assim, do jogo, que eu me encantei quando eu vi. Eu fiquei, gente, não só as crianças tiveram uma melhora, mas a Milena está aqui e ela pode provar, confirmar. A gente, como pessoa, melhorou muito, entendemos mais coisas, tivemos nossa autoestima melhorada, fora que a gente entendeu o sentido de muita coisa. Melhorou até nossa matemática, se vocês querem saber. Então a gente ficou realmente muito surpresa com isso. Porque é um jogo, né, que estimula o raciocínio lógico, né? E para criança, para adolescente, para adulto. Ô, Paola, uma pergunta também, né? Você desenvolveu o Mancala Web, você está desenvolvendo. Como você pode dar uma resumidinha pra gente sobre o Mancala Web? Eu desenvolvi um sistema web
para explicar um pouquinho sobre o projeto em umas páginas, onde a gente coloca um pouquinho sobre as curiosidades. A árvore baobá, que a gente trata bastante dentro do projeto, que é a semente oficial do jogo, né? Que é o que é utilizado. Mas as sementes que a gente improvisa para quem quer aprender a jogar, e os tabuleiros, como é um tabuleiro mais acessível. Porque a gente tem esse problema de ser um tabuleiro de madeira muito caro. Então a gente ensina a fazer com caixa de ovo lá. E nisso eu tentei reproduzir o jogo. Só que com o conhecimento que eu tinha ainda no técnico informática, foi mais difícil com as regras que o jogo tem. Então eu não terminei o jogo no técnico informática. Eu me formei, apresentei meu TCC e o sistema. E agora na faculdade, né, de análise e desenvolvimento de sistema, eu dei continuidade para conseguir melhorar o jogo e talvez até criar uma plataforma estilo Netflix. Não sei se vocês vão entender muito bem. Mas não paga, vamos dizer assim. É para a gente colocar nas escolas, para uso das pessoas, conhecerem realmente que o afro também pode ensinar alguma coisa, não é só o europeu, né? Então, essa é a nossa intenção. Agora, no final do curso, de terminar o TCC do curso, né? Com esse jogo já pronto, com uma plataforma já para distribuir nas escolas. Só para a gente refletir um pouquinho a importância e o tamanho desse projeto que a Milena e a Paula estão fazendo. Aqui em São Paulo, alguns anos atrás, né, foi criado no governo aqui, nas prefeituras aqui de São Paulo, o projeto Mancala nas Escolas. É como se fosse o xadrez nas escolas. Só que não foi implementado, né, em todas as escolas. Só para ter uma noção da importância do Mancala, o Mancala é o segundo jogo mais jogado na França, né? E existem campeonatos mundiais de Mancala, né? Como a Paula e a Milena falou, o Brasil, ele veio o Ari, né? Que é o Mancala 2, com 2 colunas. Mas existe o Mancala 3, que o nível de dificuldade é bem maior, e o Mancala 4, que é bem maior o nível de dificuldade. Como mesmo elas falaram, o jogo, né, você tem uma história, né, dentro do Mancala, mas se a gente fosse pensar especificamente na matemática, a gente tem todas as operações que podem ser trabalhadas, né, que a gente chama das operações básicas, mais, menos, vezes, e também divisão, a gente consegue trabalhar no Mancala, tanto no ensino fundamental 1 e 2, e também você consegue, por exemplo, fazer oficinas de Mancala e ensinar PA ou PG, né? Progressão aritmética e progressão geométrica dentro do jogo. Então, o Mancala, ele tem uma possibilidade, né, de ser inserido dentro da sala de aula e ensinar muitas coisas, porque você consegue retirar o nome desses temas, né, que vamos dizer assim, que normalmente as pessoas têm medo, falar progressão aritmética, progressão geométrica, as pessoas já travam e têm medo. Você consegue, ensinando o jogo, fazer que as pessoas consigam jogar e fazer que esse desenvolvimento de raciocínio lógico a pessoa consiga elaborar sozinha, e depois você consegue ir para a lousa e efetivar esse conhecimento. Então, esse projeto é extremamente importante que a Milena e a Paula fazem, porque é algo, assim, muito importante, assim, que pode realmente... não é o Jorge que está falando. Por exemplo, vou dar só o último exemplo. Tem um etnomatemático americano que chama Ron Ingles. Depois vai todo mundo lá no TED ou no YouTube e digita fractais africanos. É um TED que ele tem. E ele tem mais ou menos um projeto parecido com o que a Milena e a Paula estão falando aqui. Mas ele implementou. Ele tem vários resultados já comprovados de melhoria de estudantes dentro do ensino de matemática, do aprendizado. Então é super importante esse projeto das meninas. Ele falou muito certo. Dá para ensinar tudo. CA, PG, que é o comum que, por exemplo, um livro traz, explicando como
ensinar. Quando a gente foi fazer, a gente estava um pouquinho ainda perdida, porque ia ter que usar matemática. E eu e a Milena é muito de humana, gente. Segredo. Ela. Mas a gente procurou professores, negros até, tá? Pra vocês terem uma noção. E esses professores, vamos dizer assim, fecharam a porta na nossa cara. E a gente ficou, e agora? Então a gente acabou trabalhando com o nosso notório saber, vamos dizer assim, né? A matemática básica, né? Subtração, adição, multiplicação e divisão. Quando a gente foi, eu não sei se a Milena vai lembrar, mas a gente deu meio que uma palestra, um curso de especialização que estava tendo no IF nessa época, que tinham vários professores. Tinha uma professora de matemática, e aí ela dava aula para o 2º ano. A gente tinha optado em pegar 3º, 4º, 5º, porque a gente não sabia como trabalhar com criança de 2º ano. A gente não sabia como iria explicar para a criança e a criança entender. Porque a gente trabalhou na escola Olimpo Mancini. Então, as crianças do 2º ano, quando a gente viu, eram muito pequenininhas. Então, a gente ficou, gente, e agora? Será que elas vão entender? E eu achei muito legal, porque nessa especialização, quando a gente fez o curso, a professora enxergou formas de explicar um pouquinho das formas geométricas para essas crianças no jogo. Descobriu formas de ensinar geometria. Olha, coisas assim que é muito complicado na matemática, ela achou ali no jogo. Então é um jogo assim que dá para colocar tudo para ensinar. Então, assim, eu fiquei muito maravilhada quando eu vi ela descobrindo essas formas, sabe? E aí eu escuto gente falar assim, mas não é possível. Mas na verdade é falta de pesquisar a importância que esse jogo tem. E foi muito difícil. Eu falo, não sei se o Jorge sabe, mas a gente teve um problema muito sério com questão de procurar pessoas que fizessem mancala, soubessem o que era e tudo. Assim, estudos que realmente ajudassem a gente, sabe? Então, essa foi a nossa maior dificuldade do projeto. Mas, com o passar do tempo, a gente está vendo que está crescendo muito esse tema. E eu espero que dê muito certo, porque é muito importante. Jorge, como vocês mencionaram, né, no início, a afro e a etnomatemática, elas possuem diferenças. Você pode nos dar um exemplo de aplicação da afroetnomatemática, inclusive sobre o projeto que você faz parte, chamado Matemáfrica? Para a gente conseguir, às vezes, porque quem está de fora, às vezes não consegue visualizar o que as meninas estão falando, de que, olha, a gente consegue estudar isso, a gente consegue ensinar, e é de uma maneira efetiva, e a gente já está fazendo isso, a gente já está aprendendo coisas, conteúdos que a gente já aprende no ensino médio, no ensino fundamental, mas a gente está trazendo uma nova perspectiva de aprendizagem. Você pode falar mais um pouquinho sobre isso, Jorge? Posso. Que pena que eu conheci vocês agora, Paulo e Milena, porque eu trabalho com esse tema desde 2013. Mas é bom que a gente estamos aí em contato, a gente continua conversando. Então, só para dar um panorama geral do que é o Matemáfrica, né? O Matemáfrica, ele nasceu de questionamentos de 2 alunos pretos, um sou eu e o outro é o Daniel Silva, que é perguntando por que 2 pessoas, homens negros, estavam em curso de ciências exatas e no curso a gente não teria nada sobre contribuições de povos negros da ciência de exatas. Então a gente não tinha professor negro, nem professora negra, a gente não tinha lido nenhum livro sobre um autor negro ou uma autor negra. E veio esse questionamento, né? Nossa, então foi uma fase, vamos dizer assim, meio de bad da universidade, que a gente, vamos sair da faculdade, vamos continuar na faculdade, enfim. E aí, com o tempo, a gente entrou um professor negro, que é o professor Cláudio André, que a gente faz trabalho junto até hoje. E aí ele foi dar uma disciplina que chama Evolução dos Conceitos Matemáticos, e aí ele veio com uma metodologia que ele acredita, que é assim: eu não dou prova, eu trabalho com projeto. E aí ele foi
discutindo algumas aulas sobre evolução dos conceitos matemáticos e no final da disciplina todo mundo tinha que fazer a apresentação, entregar um trabalho, né? E eu também não sabia o que fazer, né? E aí, esse meu amigo Daniel, ele tem uns amigos africanos, né? E aí a gente tava conversando, né? Pô, mano, eu não sei o que fazer de trabalho final da disciplina, né? Daniel, o que você vai fazer, mano? Ele falou, pô, mano, eu também não sei, mas eu tava conversando com uns amigos meus que são africanos, eles me falaram do Sona, Lussona Sona. Eu falei, o que é Lussona Sona? Não sei. Ele falou assim, são desenhos na areia, são pictogramas, né? São desenhos na areia que muitas comunidades africanas, eles aprendem gradualmente e fazem contação de história. E eles usam esse Sona para ensinar matemática. Eu falei, mentira. Eu falei, como assim? Eu tô na universidade há quase 3 anos, nunca pensei em olhar para o continente africano para saber quais são os costumes, o que eles fazem, né? E a partir disso a gente foi pesquisando, e aí nasceu o Matemáfrica. Bom, então o Sona, como eu disse, né, é uma contação de história, mas você, por exemplo, imagina você fazer pontos equidistantes, a quantidade de pontos que você quiser. Vamos pensar, para ficar mais fácil, 4 pontos. Você põe um ponto embaixo do outro e depois você põe um ponto embaixo do outro, mais lado a lado. Aí qual que é a ideia? Você pegar a caneta, no caso, se você estivesse no papel, né, ou na areia, que eles fazem, você põe o seu dedo e aí você tem que contornar todos os pontos sem tirar o dedo da areia, mas você não pode cruzar as linhas. Ou seja, você não pode ir por um caminho e voltar pelo mesmo, né? É complicado? É, né? Só que, pensa comigo, de 4 pontos do jeito que a gente tá falando, ele já é um pouquinho complicado. Imagina você fazer, sei lá, 10 pontos por 10 pontos. Então, por exemplo, assim, a gente pode aproximar para uma matriz, mais ou menos, assim, né? Vamos dizer que se a gente tivesse uma matriz lá de 10 pontinhos. Já é mais difícil. Só que tem uma relação entre o número de linhas e o número de colunas. Essa relação, para você fazer esses desenhos, né, que são graduados por idade, é o MMC. Então, você não precisa ir para a sala de aula falar assim, MMC, lá os números primos. Então você vai deduzindo, decompõe números primos. Você pode implementar isso dentro da sala de aula. E isso eu estou falando, já tem vários mestrados e doutorados sobre esse assunto. E também a gente já implementou isso em cursinho pré-universitário. Pessoal que está prestando, né, para entrar na universidade. Isso dá certo, né? Outro exemplo. O Mancala, que é o jogo que as meninas trouxeram, só para contextualizar, ele tem mais de 7 mil anos. Ele é tão antigo quanto o xadrez, né? Vocês vão ser ricos aí, ricas, vocês vão lá para a Jordânia, né? Tem o Mancala mais antigo, tá lá, né? No museu lá, né? Em pedra lá. Então, a importância, né? E não é algo novo. Vamos dizer assim, a gente não está inventando algo novo. São coisas que já existem há muito tempo, que infelizmente pelo racismo estrutural que nós temos no Brasil, a gente não consegue enxergar essas potencialidades, né? Vou dar outro exemplo, né? Nós que passamos pelo ensino médio, escola pública ou particular, tanto faz, você aprende lá o tal do Teorema de Pitágoras, certo? O Teorema de Pitágoras, primeiro, nem foi ele que fez. Primeiro é isso, nem foi ele que fez, que ele já tinha morrido. Se ele existiu algum dia, ele já tinha passado dessa para outro lugar. Segundo, esse modelo do triângulo retângulo, ele já existe há mais de 2.000 anos, antes do que o pessoal fala que é a escola pitagórica. Então, para a gente entender, né, essa questão que a gente tem aqui no Brasil, né, no mundo, e principalmente no Brasil, a questão do racismo.
Acho que são exemplos, né, da afromatemática, porque África e matemática que é o modelo deles, né? Diferente do nosso modelo ocidental. Deixa eu falar só uma coisinha aqui. Eu achei engraçado agora você falar. Realmente, o Mancala, esses jogos que você falou, também, eles não são criados, como a gente criou agora. E era muito isso que eu e a Milena pensou antes de fechar um projeto, realmente pensava, vamos fazer um TCC dele. Porque todo mundo na época procurava assim, fazer uma coisa nova, uma coisa diferente e tudo. E aí o professor apresentou esse tema da etnomatemática, descobrimos o Mancala e falamos, nossa gente, como isso não é estudado, como isso não é valorizado. E é uma coisa que já existe. E todo mundo, quando a gente fala que é já alguma coisa que já existe, acha que isso é ruim. Tipo assim, a gente tá fazendo um plágio, alguma coisa assim do tipo. E não é. É só a gente querendo realmente trabalhar algo que a gente viu muito importante nisso. E que precisa ser falado. Então eu acho muito engraçado isso que você falou. Que realmente é verdade. Não é algo novo. É algo que já tem e o pessoal não valoriza. Complementando agora um pouco de tudo que vocês falaram, é até um pouco engraçado, porque quando eu recebi essa proposta para fazer o projeto, né, o meu orientador perguntou, né, você quer a gente fazer parte do projeto e tal, só que ele não falou para mim o que ia ser esse projeto. Eu falei, não, tudo bem, vou fazer parte. E ele veio e trouxe um livro, né, que era o livro que a gente estudava, e falou assim, Milena, você vai trabalhar com a etnomatemática. Eu lembro que acho que até a Paula estava comigo aí, eu olhei pra cara dela e falei, como é que é o negócio? A gente vai estudar o quê? Etnomatemática? Matemática ainda, que era uma das matérias assim que, pelo menos eu, até hoje, tenho muita dificuldade. Então, foi difícil para mim associar, sabe, a gente conseguir estudar uma cultura dentro da matemática. Eu até duvidei, falei assim, não deve ser possível, não. Como é que eu vou aprender matemática junto com a cultura? E a gente sofreu mesmo, assim, um pouco de... as pessoas meio que olhavam torto, principalmente os nossos professores. A gente teve dificuldade em pegar pessoas que fossem ajudar a gente, né? Falar assim, não, a gente entende mais um pouco de vocês, então a gente vai te ajudar. A gente pegou um projeto que não tinha nada, entendeu? E a gente conseguiu construir algo com o que a gente sabia. E há esse meio que um preconceito em querer aceitar isso, que é possível sim você aprender matemática e a cultura junto. E é uma coisa assim que quando a gente comprovou, eu e a Paula, a gente comprovou, não, é certo, a gente consegue ensinar assim, foi tipo a coisa mais maravilhosa, porque a gente batalhou muito para conseguir ver resultado. Então quando a gente viu o resultado, foi uma satisfação. Até porque não foi só um resultado dos alunos, mas foi um resultado principalmente com a gente, porque eu mesmo, quando peguei o projeto, eu não acreditava que eu ia conseguir e a gente conseguiu. Só para complementar também, agora, nossa gente, eu tô complementando demais. Mas eu não sei se a Mi lembra, mas quando a gente participou pela primeira feira lá pelo IF, o tema era matemática. Nenhum professor de matemática passou pela nossa banquinha que tinha ali para saber sobre o projeto. Todos os avaliadores passavam, ouviam e iam. E aí, assim, parabenizavam tudo. Então a gente pensou, matemática, a gente tem chance de ganhar. A gente não ganhou. Nada, sabe? E a gente ficou, gente, mas é um tema super importante. Tem que ter. Teria que ter um destaque. E não teve. Então, logo depois, no outro ano, eu fui muito desanimada, porque foi um tapa na cara meu e da Milena. A gente estava esperando realmente ter um destaque, porque era tema matemática. E aí, ali, a gente já viu um preconceito enorme. No outro ano eu fui, a Milena já não estava mais comigo, mas eu apresentei, só que super desanimada. Um dos caras que foram avaliar, ele nem me deixou terminar de falar sobre o projeto, gente. Ele saiu andando. Só que, assim, foi tão bom, porque daí a gente ganhou reconhecimento. A gente ganhou o prêmio com o projeto em primeiro lugar e em segundo lugar.
como a área de humanas e segundo do ensino médio, o melhor do ensino médio. Só que, assim, dali a gente foi conseguindo destacar mais esse projeto. E aí foi onde o pessoal começou a enxergar a importância que ele tinha dentro do IF, pelo menos. Então, assim, foi muito engraçado os tapas na cara que a gente recebeu. E a gente no começo nem imaginava que ia ser tão brusco assim, sabe? Então, assim, foi difícil, mas agora tá conseguindo ir. Bom, só para reforçar, né, que as minhas falaram, a questão da não aceitação, né, do racismo, né, acadêmico, que a gente tem que dar o nome, né, e o racismo acadêmico que existe é porque a gente tem uma briga muito grande dentro da academia, que a academia ela não quer aceitar a contribuição dos povos africanos, né, ou indígenas também, né, a contribuição de não europeus na questão da ciência, né. Quando existem projetos desse tipo, né, você não está brigando com uma pessoa, você está brigando com uma sociedade racista, né? E aí essa sociedade racista, ela vai criar mecanismos, né? Ela vai usar, né, os seus artifícios para que esses projetos eles não sejam divulgados, eles não sejam reconhecidos, né? E aí acho que é importante, né, o que a Paola e a Milena continuam fazendo o trabalho, né, porque é uma maneira de você, né, discutir com essa sociedade racista. Se a gente lembrar rapidinho, né, a gente teve o primeiro curso de licenciatura em matemática com 2 disciplinas para discutir questão racial a partir de 2017, que é na Universidade Federal da ABC, muito pela briga do coletivo Negro Vozes, né, que escreveu as emendas da disciplina, que levou para a discussão nos conselhos universitários e depois de um ano foi aprovado. Da aprovação de 2017, só em 2020, esse ano, que está sendo implementada a disciplina, que ficou com um nome feio, né, porque não tinham professores negros, né, na hora da votação para manter o nome, mas ficou com seminários em modalidades diversas em matemática. Com esse nome horrível. Mas a ementa é a mesma, a bibliografia é a mesma. Então, só para a gente ver, né, e repensar, né, o tanto de dificuldade que tem. Então, um grupo de estudantes negros tiveram que organizar a disciplina dentro da universidade, discutir com os professores, convencer, conseguir aprovação e só 3 anos depois ser implementada a disciplina. E ao mesmo tempo, só para finalizar, né, se você digitar na internet, né, que afromatemática é uma coisa ruim, é coisa de esquerda, que não serve para nada, você vai ver um monte de reportagens sobre esse assunto em várias mídias, grandes mídias, né? E nenhuma dessas mídias, elas convidam, por exemplo, meninas como a Milena e a Paula, que tem um projeto sensacional, para ir demonstrar, né, qual efetivo são essas ações, né? Então, é isso. Eu acho muito interessante isso que vocês estão colocando, e me remete um pouco à questão da conquista. Na verdade, me remete primeiro que há uma educação que traga as perspectivas do continente africano e as contribuições dos afro-brasileiros, é uma demanda e uma reivindicação histórica do movimento negro, né? Culminando, né, na Lei 10.639, de 2003, que foi fruto de muita luta e que institui a obrigatoriedade da inserção da história e cultura africana nos currículos das escolas públicas e privadas, das universidades. Também tem a outra lei, que é a 11.000... 645 de 2008. Sim, que é a inserção da questão indígena, né? E como isso é importante, porque faz exatamente isso que vocês
estão falando, né, de tentar dar uma visibilidade e de trazer para a educação uma nova interpretação que vá além do Ocidente, como isso é importante em todos os âmbitos, mas também para estudantes negros se identificarem, questão da representatividade e também de crítica, né, a esses métodos ocidentais e tudo mais, né? E eu acho muito interessante o que o Jorge falou, de que essa invisibilidade, essa negação se dá muito por conta do racismo que a gente vive ainda, né, na sociedade brasileira, e que é necessário reivindicar e ocupar esses espaços. Enfim, isso é meio que uma luta, né, porque a gente luta a partir de um conhecimento que está aí como hegemônico, né? Então, é muito importante projetos como o de vocês. A partir disso, eu queria que vocês falassem a importância, né, para a consolidação da Lei 10.639, esses projetos e quais são as dificuldades. É uma pergunta que eu ia fazer mais à frente, mas eu acho que vocês já estão... Eu tô lendo aqui o roteiro e eu falei assim, meu Deus, eles já estão respondendo todas as perguntas, a gente nem tá precisando. Esses convidados são muito bons. Gente, eu só queria falar uma coisa sobre a lei 10.639. Ela fala que ensinar, né, trazer a obrigatoriedade de ensino afro-brasileiro, mas para além da história, para além da arte, trazendo a matemática também e todas as áreas do conhecimento, né? Não ficar só preso na história, por exemplo. Então, vocês acham que principalmente o Jorge, que está na área de exatas, você acha que nessa área há uma resistência maior em tratar dessas questões? Resistência? O que é resistência? Racismo? Eu acho que não sei dizer se é o caso, mas às vezes eu tenho a impressão de que em exatas há uma resistência maior ainda. Bom, eu sempre eu costumo dizer sim que exatas, né, você não tem espaço para você fazer discussão, né? E não, questão de ciências exatas, eles não querem tratar o tema. Bem resumidamente, eles não querem. Mas, como a Daniela falou, a gente teve muitas conquistas a partir do movimento negro, né? Porque se a gente está na universidade hoje, a gente é fruto do movimento negro, de lutas de várias outras pessoas que vieram antes da gente, né? Que lutaram muito para desenvolvimento de várias ações, né? Que culminou entre as políticas afirmativas, né? Porque acho que é muito importante, né, quando a gente fala da lei, né, da lei 10.639 ou da lei de cotas às universidades, a gente lembrar que isso é uma política pública, né? E política pública não é uma novidade no Brasil, né? Depois, vocês vão digitar lá no Google de novo, digita lá Lei do Boi, né? Porque a Lei do Boi, para quem ainda é contra as cotas raciais, principalmente, né, vai ler que a Lei do Boi é uma lei que instituía metade das vagas para as filhas de fazendeiro, para pessoas brancas aqui no Brasil, né? Então, é importante você saber, né? Então, por isso que é importante a gente saber história, né? História, antropologia, sociologia, né? Todas as áreas, né, que vem sendo falado, não serve para nada, né? Isso é muito importante, né? Que a gente consegue repensar tudo que a gente vive e o que a gente está vivendo, né? Então, a gente consegue mais ou menos explicar. Bom, a área de exatas, ela com a inserção das cotas raciais, nas cotas sociais e raciais nas universidades, a gente tem uma pequena mudança, né? No quadro de estudantes, né? De graduação, mestrado, doutorado, que vem com outras demandas, né? Que querem outros referenciais. Né? E a partir disso está vendo uma discussão maior, né? A gente tem hoje
Depois, todo mundo digita lá no Google, procura ABPN, Associação Brasileira de Pesquisadores Negros, né? A Associação Brasileira de Pesquisadores Negros reúne muitos pesquisadores de ensino superior, professores e professoras, né? Alunos de, escola, de ensino fundamental e médio, então Paola e Milena, fiquem de olho lá, Associação Brasileira, porque vem muito nesse quesito de trazer a contribuição da população negra para as ciências exatas. Vou dar dois exemplos assim, fenomenais. Anitta Canavar, professora da Universidade Federal de Goiás, que trabalha muito em ensino de química, né? Voltado muito para trazer meninas, né? Mulheres para ser cientistas na área de química. A gente tem a Sônia, né? Sônia Guimarães, primeira professora negra do ITA, né? Então, por exemplo, né? Então a gente tem nós temos, diferentemente de quando eu entrei assim na universidade, né? Hoje a gente consegue já identificar quem são essas pessoas negras que estão desenvolvendo ciências, e não somente na área de ciências humanas, né? Porque se a gente for olhar também, né, se a gente for refletir, a gente tem excelentes pessoas negras nas ciências humanas, mas não são tantas pessoas assim também, né? Lógico que quando a gente vai olhar para as ciências exatas, a gente tem uma menor participação. Mas, se você lembrar, por exemplo, se a gente vem para São Paulo, todo mundo vai ali na Teodoro Sampaio, em Pinheiros. Quem é Teodoro Sampaio? É um dos engenheiros mais importantes do país, o homem negro. A gente tem a Benedita, né? Primeira mulher negra engenheira, né? Então a gente tem pessoas negras importantes na área de exatas. É que muitas vezes, infelizmente, essa escola que a gente tem eurocêntrica não deixa a gente reconhecer. A implementação da Lei 10.639 e a 11.645, infelizmente, ela está longe ainda de ser implementada em todos os lugares. Na escola pública, que infelizmente, normalmente a gente só discute isso em novembro, em maio e novembro, né? Dia da mentira, 13 de maio, e novembro, né? Nas universidades, nos cursos de exatas, praticamente não é discutido, né? Então, quase nada é feito, né? A gente tem um caminho assim, muito longo ainda para ser implementado. Mas quando a gente vê projetos assim, que nem o da Milena e da Paola, a gente fica até animado, né? Assim, entusiasmado, assim, porque a gente sabe que tem muitas pessoas vindo também com essa sede de mudança, né, que está trazendo essas discussões e está tendo oportunidade, né, possibilidade e oportunidade para ter o contato com esses conceitos e tá disseminando esses conceitos. Isso que eu acho que é o mais importante. Vocês falam sobre o Baobá no projeto de vocês. Por que vocês falam sobre ele? Tá, certo. O Baobá, a gente trabalha muito com ele no projeto da Mancala, porque originalmente na África, lá as pessoas elas jogam com sementes, né? Então seria a semente do Baobá. E na África, essa árvore ela é o símbolo da África. Então, aqui no Brasil a gente não tem muitas árvores, né? Tem algumas em alguns lugares muito distantes, né? Elas não estão próximas. Mas a gente buscou falar porque faz parte do jogo, faz parte da cultura que a gente ensina. E a gente fala sobre o Baobá, né? Como já falei, porque ele a semente do Baobá, ela era usada como uma peça dos jogos. Para a Milena, gente, ela foi Miss Beleza Negra, do concurso de Beleza Negra do IF também. E ela ganhou o concurso, uma das etapas do concurso, alguma atividade, alguma apresentação relacionada à cultura negra. E ela contou a história do Baobá, né, na apresentação dela. Então, é muito bonita a história e também foi muito importante para o projeto, né? Olha,
Só para complementar o que a Milena falou do baobá, o baobá ele é tido como uma imagem de a mãe da África, né? Ela contou, no caso, Maria, a lenda do baobá, é uma das lendas preferidas que tem, e quando o criador olha para o baobá de ponta cabeça, porque ele tem o aspecto de uma árvore virada de ponta cabeça e a raiz para cima, né? Diz que quando o criador olha para essa árvore, ele enxerga a África inteira. Foi uma árvore que, assim, ela tem muita representatividade, não só por causa da semente, mas para ensinar que a gente precisa do outro, que a gente depende da outra pessoa. Tanto que eu deixo aqui uma frase, que o baobá, ele é como um tronco de emboldeiro, e uma pessoa sozinha não pode abraçar essa árvore, sabe? Precisam de pelo menos 100 pessoas para abraçar um baobá de tão gigante que ele é. Então, por que a gente pensa que a gente pode não depender do outro, não ter essa colaboração, né? Por que a gente pensa em recusar o ensino africano que pode ter dentro das escolas, dentro do nosso conhecimento do dia a dia? Então, é isso que a gente prega quando a gente fala sobre o baobá, sabe? Para a pessoa entender realmente a importância. Falando um pouco sobre o que a Paula falou, que é algo muito importante, e que para mim, pelo menos quando eu contei, né, essa história, ela, querendo ou não, ela tem uma influência muito grande na gente, né? Digo, nós, dos brasileiros, porque, querendo ou não, ela é uma árvore que fala super em questão de resistência, porque quando os negros, eles eles eram, né, sequestrados e trazidos para o Brasil, eles traziam essa semente para lembrar dos bons tempos, quando eles estavam lá na África, antes de serem, né, raptados e trazidos para cá. Então, querendo ou não, ela é uma semente, é uma árvore que ela, se você parar para ler a história da árvore, é uma coisa assim que você fica apaixonada. Tanto que quando eu participei do concurso, eu não sabia, né, o que fazer de apresentação cultural. E aí as meninas até me falaram, por que você não conta a história da árvore, né? Porque eu já contava essa história, uma dessas lendas, né, no projeto, então eu decidi contar. E no ano passado aconteceu, tipo assim, a coisa mais maravilhosa da minha vida. O nosso orientador, o Guilherme, ele conseguiu uma mudinha da planta, e hoje a gente aqui de Três Lagoas, a gente tem um baobá plantado no nosso campus, e foi tipo assim, sonho realizado da pessoa. Eu até chorei, tem foto minha lá abraçando a árvore, porque realmente você para pensar, você ser tirado da sua casa, supondo, ser levado para um lugar para fora, onde você vai ser humilhado, onde você vai ser pisado, onde você vai apanhar, sabe? Tudo de ruim vai acontecer com você, e você ter a oportunidade de dar um pedacinho daquele lugar com você, tem algo muito forte nisso. Então, hoje em dia, depois que eu conheci a etnomatemática, depois que eu conheci o Mancala, e principalmente depois que eu conheci o baobá, aonde eu vou, eu tô contando essa história, porque ela é forte e, querendo ou não, hoje em dia ela faz parte de mim. E eu realizei o meu maior sonho, que era conhecer uma árvore, e hoje eu tenho uma aqui pertinho, que eu posso sair de casa e falar assim, vou lá no IF hoje pra me ver o baobá. E, pessoal, vocês têm algum material para indicar para quem quiser se aprofundar mais no tema? E também fala as redes sociais e os projetos que participam para a galera que seguir. Meninas, se vocês quiserem, acho que vocês não têm nenhuma página, se vocês quiserem indicar a página do Malungos, seria muito bom. Principalmente, gente, porque esse ano a gente vai ter o primeiro concurso de beleza negra estadual aqui de Mato Grosso do Sul. Nunca houve um concurso de beleza negra a nível estadual. Vai ser virtual. A gente está fazendo isso no meio de uma pandemia. Então, as dificuldades, elas vêm novas dificuldades nesse processo. Então, se vocês quiserem falar, gente, tem a página do Malungos, que tem vários projetos, que vai ter o concurso, tal. Seria, assim, uma sugestão. Um material que eu posso indicar, que a gente trabalhou em cima do nosso projeto desse livro, ele chama Mancala,
Ele tem um autor como Pereira e Júnior. É um livro maravilhoso. Ele dá, assim, todas as explicações possíveis e foi isso que encantou a gente. E tem uma dissertação da Souza sobre a etnomatemática Mancala. Procurando dessa forma, eu acredito que vocês achem no Google bem facinho, não é difícil, tá? E assim, a gente não tem ainda uma rede social do Mancala, a gente pretende criar, mas a gente está ainda criando uma logo para o Mancala, né, do nosso projeto. Então a gente deixa pela página do Malungos de Zumbi Dandara. Acredito que esse seja o arroba, né, do perfil. E lá, além dos projetos que acontecem de cultura afro-brasileira e africana, né? Além do Mancala, tem as questões das belezas negras, né? E esse ano vai ter o Miss Beleza Negra para homem e mulher negro. Muito legal. É uma edição, assim, fantástica desse concurso. E agora está a nível estadual. Então, eu super indico essa página para vocês irem lá ver. Jorge, você tem alguma coisa para sugerir? Eu sei que você tem um canal, então já faz a propaganda aí. Bom, eu queria só fazer 2 provocações para depois o pessoal ir procurar na internet, que eu acho que é importante. Eu acho que esse TED, acho que todo mundo tem que assistir, né? Vai lá no YouTube, ou no TED mesmo, ou no Google, digita Fractais Africanos. Digita lá e assiste. Super mais do que recomendado se você quer diferentes referências sobre questões etnorraciais em diferentes áreas. Digita lá Associação Brasileira de Pesquisadores Negros, ABPN. Tem muitos artigos, tem iniciações científicas, tem mestrados, tem doutorados. A revista é um fluxo contínuo, então tem muita coisa sendo produzida, principalmente por pesquisadores e pesquisadoras negras do Brasil todo. Então eu super recomendo que vocês acompanhem as redes sociais da Associação Brasileira de Pesquisadores Negros. Tem um canal novo, que é um canal aí que eu criei, de divulgação científica, que ele fala de questões sociais em diferentes áreas. Então digita aí no YouTube, Facebook, Instagram. STEAM é nós. O que significa STEAM? Ciência, Tecnologia, Engenharia, Artes e Matemática. É nós, porque é nós mesmo. Zona Super de Sampa, né? STEAM é nós, então acompanha aí. E é isso, queria agradecer, né, a colaboração, né, esse bate-papo. Aprendi muito aqui com a Paloma e com a Milena, porque o Brasil é grandão, né, enorme, então a gente não tem noção, né, de quão longe as pessoas estão e quão longe as pessoas estão fazendo trabalhos, assim, extremamente importantes, né, potentes, e vamos ver, muitas vezes, muito mais importantes que muitos pesquisadores aí em algumas áreas, assim, vamos dizer, dentro da matemática, né? Então, é isso. Só reforçando o que a Paula falou em relação ao arroba do Instagram, que é o Malungos de Zumbi Dandara, lá nos posts que a gente faz, não é só em relação à etnomatemática, mas envolve todo o projeto em si, né? Principalmente o que vai acontecer agora esse mês que vem, que é o concurso de beleza negra, né? Como ela falou, que vai ser estadual, vai ser online. Fala sobre outros temas variados, e eu super indico, porque, querendo ou não, a gente está lá no Instagram, a gente só quer, né, saber das coisas que está acontecendo no mundo, vamos dizer assim, mas a gente aprende muita coisa lá. Eu mesmo tiro por mim, tem muita coisa que o pessoal posta, assim, em relação à cultura afro-brasileira e africana, que é muito interessante, e tá, tipo, no nosso dia a dia, você pode abrir o celular, entrar lá e aprender. Então eu deixo esse arroba e eu quero agradecer muito pela oportunidade, né, de participar, de poder estar levando um pouco esse projeto para mais pessoas, né, porque o meu intuito é esse, né, onde eu vou, tô falando do Baobá, tô falando do Mancala,
Então é uma oportunidade da gente, né, levar isso mais para quantas mais pessoas possíveis, porque é algo assim que para mim é muito maravilhoso e que, querendo ou não, mudou um pouco da minha vida e o meu modo de pensar sobre a matemática e a cultura. Bom, pessoal, quero agradecer muito vocês que aceitaram tão prontamente vir conversar com a gente. Deu para a gente entender muito mais sobre a importância de trazer essas perspectivas da etnomatemática, afroetnomatemática, para mostrar para as pessoas que é possível trazer novas formas de ensinar matemática e como isso pode ser muito benéfico para todo mundo, para a sociedade, e causar uma transformação aí na nossa realidade, na realidade dos alunos, e como isso é importante para consideração de que as diferentes nações estão aí produziram conhecimentos, e isso é incrível. Então, eu quero agradecer muito vocês, indicar aí para vocês seguirem, procurarem os materiais que o Jorge, a Milena e a Paola indicaram. E, enfim, não sei se as meninas querem falar mais alguma coisa, a Paola e a Maria. Eu queria muito agradecer a troca, o convite que vocês fizeram. Foi muito gostoso estar aqui, conversar com vocês, descobrir um pouquinho mais. A gente sempre acha que nunca pode descobrir mais e pode sim. E foi um prazer conversar com vocês e prazer conhecer você, Jorge, porque, olha, realmente, se a gente tivesse conhecido antes, teria facilitado muito o trabalho que a gente teve, né? De conhecer um pouquinho mais sobre esse tema. Porque é um tema muito relevante, tem que ser mais discutido, não só o Mancala, mas como os outros também que a gente falou aqui. E é isso, muito obrigado mesmo, de coração, amei demais estar aqui. Então é isso, gente. Eu também gostaria de agradecer a todo mundo que participou, que se dispôs a estar aqui hoje. Foi um prazer conhecer o Jorge, fiquei muito feliz. R$100. Fiquei muito feliz de também ter conseguido fazer esse diálogo com a Milena e com a Paola, porque é um projeto lá do ensino médio que aconteceu, teve seu início alguns anos atrás, e a gente conseguiu trazer essa perspectiva, trabalhando isso na faculdade, para levar para outros estudantes do ensino médio de São Paulo, né? E é muito importante. Então, estou muito feliz de vocês terem topado estar aqui, todo mundo. Agradecer também, né, a equipe de edição, o Rafael e o Gabriel. E é isso, gente. Ciência na Rede. Queria agradecer o convite feito pelo Ciência na Rede, pela troca com as meninas, né, com a Paloma, com a Milena, com a outra Paloma, Maria e com a Daniela, e todos e todas envolvidas no projeto. Muito obrigado pela oportunidade. Eu também vou deixar aqui meu agradecimento ao Gabriel e ao Rafa, que são os nossos editores de áudio, vão ter aí o trabalho de escutar e de organizar aí tudo que a gente falou. E enfim, é isso. Muito obrigada, pessoal, e até o próximo episódio.